Recordando um pouco de onde nós paramos no estudo deste evangelho, alguns domingos atrás, nós tivemos na primeira parte do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 29, uma descrição de portas abertas para Cristo e de portas fechadas. Esses discípulos, eles aproveitaram uma grande oportunidade e obedeceram a Jesus, quando Jesus os enviou de 2 em 2 a pregar o evangelho, e eles o fizeram. E fizeram de tal forma, durante algumas semanas, ou talvez alguns meses, Marcos não é preciso em relatar-nos por quanto tempo eles passaram pregando ali naquela região, mas o fato é que estes discípulos eles seguiram a ordem de Jesus, e eles avançaram na proclamação das boas novas do evangelho. As boas novas de que aquele Messias esperado desde os tempos antigos, prometido aos hebreus, este Messias havia chegado. E ele trazia uma mensagem de salvação, pois ele mesmo se declarou como sendo a porta, como ele se declarou sendo o caminho, a verdade, a vida, a restauração, a oportunidade de salvação, a oportunidade de misericórdia, de graça, para aquele povo, para aqueles que crescem nele. Os discípulos saíram a fazer isso. Nós vimos nesta primeira parte, em contrapartida, outras pessoas estavam de corações fechados, de portas fechadas ao evangelho, como por exemplo a família de Herodes, e nós vimos isso nos últimos versículos que nós estudamos. Hoje nós pegamos um hiato de tempo que nós não sabemos quanto foi entre os primeiros versículos do capítulo 6 e o versículo 30, mas nós sabemos que depois de algum tempo pregando, depois de algum tempo ensinando e proclamando, os discípulos voltaram para relatar a Jesus tudo quanto eles tinham feito, todos os avanços, tudo aquilo que eles haviam ensinado, por onde eles tinham passado. E quando eles retornam, Jesus percebe que há neles uma exaustão, que eles estão como que com as baterias descarregadas, eles estão fracos, eles precisam de um repouso, eles precisam de um descanso, eles precisam de um tempo a sós com Jesus. E Jesus propõe isso a eles e rapidamente se retira com eles daquele lugar, pega uma embarcação, imagine só Jesus e aqueles 12 homens, e eles vão para um lugar solitário, como Marcos relata. A questão é que as multidões que seguiam Jesus e que queriam os milagres que Jesus realizava, as multidões, ou pelo menos algumas pessoas, viram Jesus entrando num barco com os discípulos. E como o mar da Galileia pode facilmente ser, uma embarcação pode facilmente ser identificada para que direção ela está tomando e para onde ela vai, e como é possível contornar aquele grande lago, possivelmente Jesus se retirou para um lugar próximo dali, e por terra aquelas pessoas foram adiante. E a notícia foi se espalhando uns para os outros, contando que Jesus estava indo com os discípulos para um determinado lugar, e eles foram seguindo Jesus pela praia. E o resultado é que quando Jesus chega com os 12, para um momento de retiro, para um momento de repouso pessoal com os discípulos, Jesus de dentro da embarcação vê na praia uma grande multidão. Uma multidão que, segundo o Senhor Jesus, é como um grupo muito grande de ovelhas sem nenhum pastor, sem ninguém para dirigi-las. Muito mais do que aquele grupo de 12 homens que precisavam de repor as suas forças, que precisavam ser alimentados pelo pastor da sua alma, que era Jesus. Havia uma grande multidão com a mesma necessidade que os 12 tinham. E Jesus decide então aportar naquele lugar, e então ele vai no meio daquela multidão e começa a ensinar e a orar e a libertar e a fazer o que ele fazia diariamente, e a fazer aquilo que os discípulos fizeram naqueles dias em que eles trabalharam sozinhos. Nesta ocasião acontece um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães. Depois de um dia inteiro orando e ensinando o povo, no fim do dia os discípulos preocupados, eles já tinham aqui uma postura de tomar iniciativas, de perceber necessidades, de procurar Jesus para encontrar soluções. Eles procuram Jesus e dizem: Senhor, o dia está terminando. Era cultural, era comum entre os judeus que a pessoa que hospedava alguém,
oferecesse para este alguém, antes de despedir esta pessoa, uma refeição. E a preocupação dos apóstolos era essa. Ora, Jesus naquele lugar era o mestre, era o chefe, ele era o responsável por aquele grupo. E os discípulos perceberam que eles não tinham da onde tirar recursos e encontrar alimento para alimentar aquela multidão. Então eles procuram Jesus e falam: Jesus, está acabando o dia, se escurecer, é dever nosso alimentar esse povo, então é melhor que o Senhor os despeça-os enquanto é dia também, para que eles possam encontrar algum lugar ainda durante o dia, aonde recolher comida, aonde pedir algum alimento, aonde comprar algum alimento. E Jesus, ao invés de despedir-os, diz aos discípulos: mas vocês têm alguma coisa? Vocês podem fazer alguma coisa? É melhor que a gente dê este alimento. E aí os discípulos falam algo que é absurdo para nós. Enquanto nós não compreendemos o que eles estão propondo aqui, nós não temos a noção do que está sendo dito. Mas os discípulos falam assim: olha, vamos por um acaso então comprar 200 denários de pães para alimentar esse povo? Primeiro, 200 denários de pão não daria pães suficiente para alimentar 5.000 homens. Esse é o grupo de homens, mas esses homens estavam lá com suas mulheres e possivelmente com suas crianças. Então é um grupo bem maior do que isso. Segundo, não havia lugar. Aliás, aqui em Itapeva, se você procurar uma padaria a esta hora, por exemplo, para tentar comprar pães para 5.000 pessoas, você não vai encontrar. Se você procurar isso, deixa eu jogar um lugar um pouco maior. Se você procurar isso em Itapetininga, será que a gente encontra algum lugar em Itapetininga que forneça de pronto 5.000 pães? Ou, se você for contar somente uma esposa para cada homem, 10.000 pães. Se você for contar um filho para cada um, então você tem 15.000 pães. Isso para comer um pãozinho cada um. Será que nós acharíamos isso aqui? Ora, se no século 21, em cidades como as nossas, isso é impossível, imagine nos dias de Jesus, lá na Palestina, num lugar semidesértico. Então o que os discípulos falaram era um absurdo. Era uma tentativa deles de agradar ou de despertar em Jesus um caminho para o que eles deveriam fazer, uma luz. O que nós vamos fazer? Pegar 200 denários e ir comprar pães? E aí Jesus faz uma pergunta a eles: veja aí, faça um levantamento, o que nós temos no meio da multidão? Mas eles já tinham feito isso, eles já tinham conhecimento. Eles falaram: Jesus, nós temos aqui algo que a gente nem comentou com o Senhor, porque é completamente insignificante. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: então manda o povo sentar, porque nós vamos alimentar o povo. Essa história tem lições preciosas e importantíssimas para a nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos é na atitude de Jesus para com seus discípulos. Quando no versículo 30 o Senhor Jesus os recebe de volta do trabalho que eles foram realizar, e eles vêm relatar a Jesus tudo o que eles tinham feito, e Jesus disse: vocês precisam repousar, vamos nos retirar, vamos para um lugar a sós. Jesus está falando muito mais do que simplesmente pensar em dar um descanso físico para aqueles discípulos. Jesus está enxergando a necessidade, o esvaziamento das forças daqueles homens. Jesus está enxergando algo que normalmente nós não podemos ver apenas olhando o externo, olhando o exterior das pessoas. Jesus está admitindo que para nós homens existem grandes limitações em todo tipo de exercício de trabalho, mesmo que o nosso trabalho seja pregar o Evangelho. Nós somos limitados, temos limitações emocionais, temos limitações espirituais, temos limitações físicas, e Jesus entende e sabe disso. E Jesus propõe então um retiro, um descanso, um momento para alimentar especificamente aqueles 12 homens. Sabe o que Jesus está ensinando para nós aqui? Jesus está ensinando que Ele está absolutamente preocupado e comprometido com as suas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Jesus sabe que nós somos fracos, somos pequenos, e ainda que estejamos envolvidos com a causa dele, Ele sabe que todos nós precisamos de um momento de reabastecer as nossas forças. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não sabemos disso. Ou nós sabemos, mas não queremos admitir.
Por que que cada um de nós precisa ter uma vida devocional com Deus? Precisa ter um encontro particular com Deus. Precisa ter um momento durante a semana, durante o dia, durante o mês, onde a gente possa se achegar em silêncio, a sós, completamente voltados exclusivamente para Deus. Porque nós precisamos de sermos fortalecidos por Ele. Por mais ligeiro que você seja, por mais ativista que você seja, por mais forte, por mais eficiente que você seja no seu trabalho, na proclamação do Evangelho, como servo do Senhor, você precisa de um tempo com Deus. E a primeira lição desse texto para nós é: Jesus sabe que nós precisamos desse tempo. A questão é, nós sabemos, você sabe disso? Eu já experimentei de todas as formas possíveis este erro, que é o erro de não admitir que nós precisamos de um tempo a sós com Deus. E muitas vezes a gente entra num ativismo, até mesmo dentro da igreja, e a gente não para sermos reabastecidos pelo Senhor. A gente não para ouvir. Esses dias uma pessoa chegou para mim: pastor, o senhor não vai pregar, o senhor vai ouvir, que o senhor precisa ouvir também. Não é possível, o senhor vai só falar. Eu falei: é verdade, eu também preciso. Todos nós precisamos. E Jesus estava ensinando para aqueles apóstolos: vocês precisam. O repouso ali não é simplesmente o repouso físico. O repouso ali era um momento de alimentação, era um momento de fortalecimento. O que eu quero propor para vocês nessa noite é que vocês não insistam nesse erro. Não invistam o tempo inteiro de vocês no trabalho, mesmo que seja o trabalho do Senhor, sem reservar um tempo para que o Senhor restabeleça as suas forças. Todos nós temos que ter este hábito. Se você consegue reservar um tempo pela manhã, reserve um tempo pela manhã para você e Deus. Se você não consegue de manhã, reserve à tarde ou reserve à noite, mas você precisa de um tempo com Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos tornamos tão ativistas que Deus precisa nos colocar numa cama, ou precisa nos deixar desempregados, ou precisa nos fazer falir, para a gente parar e ouvir Deus. Para a gente parar e buscar dele o alimento para o nosso coração e para a nossa alma. Mas é impossível que nós, como seres humanos, limitados como nós somos, nós vivamos o tempo inteiro sem parar para buscar forças em Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, e tem vários que falam sobre o assunto, mas especialmente o Salmo 89. E ele fala a respeito disso. Fala que é maravilhoso, que é perfeito, que é glorioso passar um tempo na presença de Deus. É muito melhor do que qualquer outra coisa. É muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. É melhor estar com o Senhor. É melhor gastar um tempo com o Senhor, mesmo que seja um único dia. Mas é melhor um único dia com o Senhor do que 1000 dias, ou talvez 1000 anos em qualquer outro lugar. Salmo 84. Melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Sabe por que o salmista estava falando isso? No Antigo Testamento, como as pessoas não tinham uma igreja em cada lugar, e aliás não se tinha igreja como nós temos hoje, tinha apenas o tabernáculo, e o povo peregrinava de tempo em tempo. Alguns iam uma vez por ano ao templo, alguns iam uma vez a cada 7 anos no templo, alguns iam uma vez por mês ou 2 vezes por ano. E então o salmista está dizendo que quando eles chegavam no templo, o que eles sentiam lá é que o Senhor renovava as forças deles. E eles passavam um dia ali que valia mais do que 1000 dias. Eles passavam um dia ali que valia mais do que 1000 anos. Porque naquele lugar Deus restaurava as forças deles, restaurava o ânimo deles, restaurava a alegria deles. Buscar ao Senhor e gastar tempo na presença do Senhor, investir numa vida devocional com Deus, investir na vida devocional da sua família com Deus, é algo imprescindível para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. Tem muita gente depressiva, cansada, à beira da loucura, porque não para. Alguns meses atrás eu falei sobre o descanso, a importância dele. O descanso foi criado por Deus também. E hoje eu estou falando sobre, novamente retornando a este assunto, porque o próprio Senhor Jesus faz isso com seus discípulos. Nós temos oportunidades
na casa do Senhor, de experimentarmos esse repouso com o Senhor. Além disso, um outro aspecto do repouso, e aí nós vamos para o próximo ponto aqui do texto, um outro aspecto do repouso é que este momento de repouso era um momento também de alimentação, era um momento em que as pessoas ceiavam juntas, era um momento em que se contava a respeito do que se tinha feito, se sorria, se alegrava pelas vitórias, choravam juntos pelas lutas, pelas derrotas, era um momento de compartilhamento à mesa. E então é óbvio que naquele retiro de Jesus, os discípulos já estavam certos que Jesus ia preparar alguma coisa para eles. Eles iam comer com o Pai, iam comer com o irmão mais velho, iam comer com o Mestre, com o Filho de Deus. Por quê? Porque o texto diz, se você observar bem, o texto diz que os discípulos não tinham tempo para comer, não tinham tempo para nada, porque eram numerosas as multidões e eles tinham que atender as pessoas que iam e vinham. Então possivelmente os discípulos aqui também estavam necessitados de um alimento físico, um alimento material para os seus corpos. E Jesus vê essa necessidade deles também. E então Jesus se retira junto com eles para aquele lugar deserto. E quando chega lá, o que ele descobre é que não só aqueles discípulos precisavam ter as suas forças renovadas, precisavam ser dessedentados, mas Jesus olha para aquela grande multidão e percebe uma multidão que também estava vazia, cansada, aflita, procurando alguém para crer, procurando alguém que cuidasse da vida delas. E então esse texto mostra para nós que não só nós que estamos em Cristo Jesus nos cansamos, estamos aflitos e necessitados, mas nós vivemos no meio de um povo sedento, necessitado, com sede e com fome. Algumas semanas atrás nós fizemos uma distribuição de Bíblia e de pães diários, e o resultado me surpreendeu, que as pessoas só faltaram brigar por causa disso. Algumas roubaram antes da distribuição. Tamanha a sede que as pessoas estão da palavra de Deus, tamanha a necessidade que as pessoas têm de um pastor. E os discípulos não podiam se opor, mesmo que eles tinham necessidades, estavam cansados e precisavam daquele retiro com Deus. Quando eles chegaram àquela praia e viram aquela grande multidão, eles não contenderam com Jesus, mas Jesus disse para eles: olha essa multidão, eles estão como ovelhas que não têm pastor. E é óbvio que o sentimento natural no coração daqueles discípulos a respeito daquilo que eles estavam vendo nos olhos, no rosto do Senhor Jesus, era se emocionar com aquilo e se envolver com aquela questão e travar mais um dia ainda de batalha na proclamação e no ensino do Evangelho, atendendo aquelas multidões, porque as pessoas estão no mundo com fome, não só com fome física, mas principalmente fome espiritual. E então, se você sente prazer, se você sente alegria em vir aqui e dessedentar a sua alma diante de Deus e sentir do Senhor o alimento espiritual e receber dele, você deve pensar que do lado de fora existe uma grande multidão que está como ovelha sem pastor, com a necessidade de ser alimentada, com a necessidade de ser atendida, com a necessidade de ser curada das suas feridas. E Jesus enxergou essas necessidades, enxergou essa multidão. A pergunta é: nós enxergamos essa multidão? O que nós enxergamos quando nós olhamos para o mundo? Nós enxergamos pessoas, simplesmente pessoas, e nos sentimos como ETs. Olha, eu não sou desse mundo. Esse é um comentário que a gente ouve de vez em quando, né? Nossa, pastor, eu vejo certas coisas que eu penso que eu não sou desse mundo. Eu falei, eu também não. Mas Jesus, quando olhava para esse mesmo mundo, ele enxergava ovelhas sem pastor. A grande dificuldade com a nossa eclesiologia hoje é que nós somos isolacionistas. Nós queremos nos isolar e nos fechar dentro de um grupo. Jesus estava no barco com os 12. Se aqueles 12 fossem substituídos por 12 cidadãos da igreja do século 21, sabe o que esses 12 cidadãos falariam? E eu penso que talvez eu pudesse ser um deles. Mas não, Jesus, vamos passar o nosso tempo aqui primeiro, deixa essa multidão para lá, olha o trabalho que esse povo vai dar, nós estamos cansados, espera um pouco. Não, Jesus, vai dar trabalho se envolver com esse pessoal, é complicado, gente difícil, vamos ficar aqui está gostoso, aqui está legal, aqui está bom demais. Tem uma música que fala alguma coisa assim. O Vinícius deu risada, porque ele lembrou da música.
aqui está bom demais. Será que eu posso dizer isso? Mas Jesus não disse isso. Jesus estava no barco e falou para os discípulos: nós vamos descer, porque tem uma multidão ali sem pastor, e eu preciso ir atendê-los. Nós, irmãos, temos o dever de pegar essa gente que não tem pastor e mostrar para elas quem é o supremo pastor da nossa alma. Então, se num primeiro momento nós sabemos que Jesus sabe das nossas necessidades e sabe que nós precisamos de um tempo, num segundo momento nós devemos imitar Jesus e ver que esta multidão que está do lado de fora tem necessidade, tem fome e precisa de um pastor. Pastor para a sua alma, não é pastor para a sua igreja, pastor para a sua alma. Terceiro, nesse texto, e vamos lembrar, esta multidão também foi para lá na madrugada, e essa multidão também tinha fome física. Os apóstolos tinham fome física, e aquela multidão também tinha fome física, fome espiritual, mas também fome física. E o resultado é que ao longo daquele dia Jesus ensinou toda aquela multidão, e os discípulos que também estavam com fome já não aguentavam mais e falaram para Jesus: Jesus, olha, nós estamos com uma dificuldade muito grande, esse povo está terminando o dia e nós temos que alimentar essa multidão. Óbvio que entre esta multidão, Marcos não relata isso, mas talvez Pedro chegou lá e falou: Senhor, nós estamos com fome, não tem comida nem para a gente, quanto mais para esses 5.000 que estão aí. Então Marcos faz um relato óbvio, um relato histórico, um relato que conta apenas com objetividade os fatos. Mas é possível que Jesus estava sofrendo uma própria pressão interna ali. Jesus, nós temos que comer, todo mundo está com fome aqui. O Senhor tirou a gente para um retiro, para um repouso. De repouso até agora não teve nada. E está todo mundo com fome. A gente e mais 5.000 homens, fora as suas famílias. Então Jesus disse, e eles falaram assim: nós vamos comprar alguma coisa? Marcos não dá essa conotação aqui, mas talvez o tom fosse até irônico. Eu tenho dificuldade de admitir isso, tendo em vista o respeito que os discípulos tinham por Jesus. Mas soa irônico. Vamos pegar 200 denários, que não dá para comprar 5.000 pães, e vão comprar. Eles sabiam que não tinha lugar para se comprar esse tanto de pães naqueles dias. Aí Jesus disse: o que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Detalhe, esta comida não dava para alimentar nem os 12. Então, até os 12, se ficassem lá sozinhos, eles teriam o mesmo problema, porque eles não teriam onde comer. E aí Jesus faz algo maravilhoso. Jesus diz assim: olha, faz esse povo sentar na relva. Eu ofereço para eles, eu não tenho um sofá para oferecer para eles, mas tem a relva verde. Faz com que esse povo sente. Você lembra de um salmo que fala sobre isso? Lembra do Salmo 23? Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez se o poeta estivesse ali, ele poderia dizer: olha, aqui está se cumprindo o Salmo 23. Nós temos ovelhas, temos um pastor, temos a relva, temos o refrigério, e agora temos um banquete. E então Jesus manda: fala que esse povo sente aí. E os apóstolos, num ato de um grande heroísmo organizacional, eles vão dividindo o povo em grupos de 100 e depois em grupos de 50. Já imaginou fazer uma conta rápida aí? 5.000 homens, dá quantos grupos? Vamos lá, me ajudem rapidamente, que eu não fiz essa conta em casa. Se fosse 100, dá 50 grupos, né? Depois de 50, nós temos 100 grupos. E daí tem mais as famílias. Não vamos fazer essa conta, mas 100 grupos de 50 para serem alimentados. Jesus falou: o que nós temos aí para comer? 5 pães e 2 peixes, me dá aqui. Aí Jesus faz algo maravilhoso também, que para a nossa cultura foge um pouco o entendimento, mas eu gostaria de contar para vocês. Era cultural dos judeus, especialmente aqueles que eram fiéis à tradição judaica, pegar os pães na hora da refeição, levantá-los aos céus e abaixar a cabeça e agradecer e dar graças a Deus. Isso significava o quê? Significava gratidão a Deus, e significava que você estava debaixo de uma tradição que vinha há muito tempo, de dar graças ao Senhor num ato de humildade, abaixando a cabeça. O texto mostra algo diferente, que inclusive vai acontecer também lá no caminho de Emaús, quando Jesus, na casa dos 2 discípulos no caminho de Emaús, ele dá graças e eles identificaram que era Jesus, provavelmente por causa dessa atitude.
Jesus não fez como os pais judeus faziam, levantando as mãos aos céus e abaixando a cabeça. Não, Jesus levantou os olhos aos céus. Isso era algo absolutamente novo. Isso era uma quebra de paradigma. Somente alguém que pudesse olhar de fato para os céus, alguém que conhecesse os céus, alguém que pudesse encarar os céus, poderia levantar a cabeça. E Jesus fez isso, mostrando que Ele era o Senhor, o Filho de Deus, e que aquilo que estava na mão dele era suficiente para todos. Depois, lá no caminho de Emaús, você lê a história dos dois caminhantes que passaram o dia caminhando com Jesus e não perceberam que era Jesus. Chamaram Jesus para entrar na sua casa e para ficar com eles, e à mesa eles pediram que Jesus orasse. E quando Jesus ora, o texto diz que Jesus, levantando os olhos aos céus, orou. Nesse instante, os discípulos perceberam que Ele era Jesus Cristo, porque ninguém tinha aquele hábito exceto o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Resultado, depois das orações, Jesus começou a partir aqueles pães e a dar aos discípulos para que eles dessem ao povo. Eu tento imaginar essa cena, eu já tentei fazer, não sei se vocês fizeram isso, eu já tentei fazer isso várias vezes, mas eu imaginei Jesus com um pão na mão e repartir. O óbvio é que nós ficamos com duas metades, e depois se reparte de novo e você tem em 4 partes. Como que Jesus conseguia fazer isso e as partes não diminuíam? Alguma coisa aconteceu. Ou Jesus tirava de um saco 5 pães e nunca acabavam 5 pães, ou nas mãos de Jesus, quanto mais se partia, mais pão ficava. Mas o fato é que os pães alimentaram aquele povo todo. Aí você perguntou assim: pastor, tem algum significado os números nesse texto? Não, não tem. Não tem. Sobraram 12 cestos, tem algum significado isso? Tem. Não o número 12, mas tem um significado. Que significado é esse? É que o texto diz que as multidões se fartaram, ou seja, ficaram satisfeitas. Então ninguém pode dizer assim: ó, Jesus cortou um pedacinho bem pequenininho e dividiu para dar um pedacinho para todo mundo. Não, todos se fartaram e sobraram 12 cestos. O que isso significa? Significa que aquilo foi real, porque todos comeram e se fartaram, e sobrou muitas vezes mais do que o que tinha no começo. Este milagre é um fato histórico, e aqui são pelo menos 15 mil testemunhas de que Jesus fez isso. Para a nossa geração, como todos esses 15 mil já morreram, isso é insignificante. Mas você imagina na Palestina, naquela época, 15 mil testemunhas falando e contando que comeram. São prova viva de que aquilo de fato aconteceu. E não só aconteceu, mas sobrou para quem quisesse ver mais 12 cestos de pães. Você já imaginou? Para cada uma dessas 15 mil pessoas, contando as esposas e os filhos, você já imaginou se cada uma delas contasse para pelo menos mais um? Em um dia, nós teríamos 30 mil pessoas sabendo do milagre de Jesus. Possivelmente isso aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus. Possivelmente. Poucos meses depois, centenas de milhares de pessoas sabiam do que Jesus era capaz, por causa do poder de Deus. A pergunta para nós agora é: 2000 anos depois, você sabe do que Jesus é capaz? A grande dificuldade nossa diante das lutas e das dificuldades e das necessidades é nos lembrarmos do que Jesus é capaz. Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Ele é Deus e nada é impossível para Ele. Você sabe disso? Aquela multidão poderia ter ouvido muitas coisas de Jesus e esquecido de todas elas, mas eles jamais esqueceram de que Jesus era capaz de fazer algo extraordinário, como pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de milhares e multiplicar isso. Jesus é capaz de pegar a sua miséria, a sua tristeza, a sua necessidade, a sua dificuldade, e reverter isso. E não só capaz de reverter, mas segundo Paulo nos ensina na carta dele aos Efésios, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos. Você sabe disso? Você tem convicção disso? A importância deste milagre não foi simplesmente alimentar as pessoas, mas foi mostrar o poder de Cristo. Poder do qual muitas vezes nós nos esquecemos. E diga-se de passagem, as piores ciladas nas quais nós caímos exatamente ou por duvidar ou por esquecer do poder de Deus para reverter circunstâncias. Então Jesus está ensinando nesse texto para nós. É Ele quem nos sacia internamente. Ele que nos acode nas nossas necessidades espirituais, físicas e emocionais. É Ele que da nossa miséria e da nossa escassez traz prosperidade. É Ele que da nossa fraqueza tira força. É Ele que multiplica aquilo que está acabando na nossa vida. É Ele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir ou pensar. É nele que eu tenho que confiar para ter a resposta para o meu problema. É nele que eu devo depositar a minha esperança. É no poder dele que eu devo confiar. Nós vamos ver na sequência desses textos do capítulo 6 e depois 7, que os discípulos, eles tinham certas dúvidas a respeito de Jesus. Eles estavam vivendo num ministério, mas eles estavam duvidosos. Nós vivemos num tempo de crises, de dúvidas terríveis. Dúvidas que fazem com que nós não confiemos em Deus nas horas mais importantes da nossa vida. Dúvidas que fazem com que nós hajamos sozinhos nos momentos cruciais da nossa história, sem buscar a Deus, sem confiar em Deus. Dúvidas que fazem com que nós tentemos garantir a nossa segurança, a nossa tranquilidade, o nosso futuro sozinhos. Nós cantamos uma canção aqui antes da pregação, Eu Só Tenho a Ti, onde nós declaramos: Senhor, o que eu tenho a não ser o Senhor? A questão lá não era ter 5 pães ou 5.000 pães. A questão é que sem Jesus você pode ter 5 ou 5.000 e nunca vai ser suficiente. Mas com Jesus você pode não ter nenhum, pode ter 5, pode até ter os 5.000, mas sempre com Jesus essa conta sua vai ser potencializada. Entrar numa luta sozinho é um grande desafio. Entrar numa luta acompanhado de vários companheiros também é um grande desafio. Mas entrar numa batalha com Cristo Jesus é uma certeza absoluta de deleite e de satisfação. Porque com Ele ao nosso lado não existe circunstância difícil ou circunstância insolúvel. Jesus tem a solução. Jesus tem o que é melhor. Por isso aqueles discípulos estavam aprendendo que nada era melhor do que estar no lugar onde Jesus estava. Eles estavam sendo ensinados que nada era mais importante na vida do que fazer aquilo que Jesus mandava, do que obedecer a Jesus. Nada era mais primordial do que buscar em Jesus o alimento, o sustento, o suprimento para todas as nossas necessidades. Principalmente porque Jesus sabe que nós as temos. Eu quero encerrar esse momento de reflexão dizendo para você o seguinte: talvez você está num deserto, sem alimento, com sede, fragilizado emocionalmente, fisicamente. Quero dizer para você que Jesus sabe de tudo isso. Você não está sozinho. E que Jesus tem um banquete para você. Jesus tem o remédio que você precisa. Jesus tem a força que você precisa. Creia nele. Quer dizer que talvez você esteja se sentindo como uma ovelha sem pastor. Jesus trouxe você aqui e tem falado já com você, porque Ele quer ser o pastor da sua alma. E quando Ele quer uma coisa, nada pode se opor a Ele. Então meu conselho a você: aceite o pastorado de Cristo sobre a sua vida. Você estará entrando no rebanho mais feliz que já existiu e existirá.
que é o rebanho que é pastoreado por Cristo. Isso é importantíssimo para as nossas vidas. E Cristo nos atrai, desde quando nós nascemos, para esse momento, para que a gente se renda perante Ele. Em terceiro lugar, eu quero dizer algo para você que é crente há muito tempo, que talvez está cansado, desanimado, talvez até desiludido com muitas coisas que você já viu. Restaure o seu momento a sós com Deus. Até os discípulos precisavam desse repouso, desse refrigério, desse momento com Deus. Quanto mais nós que estamos aqui tão distantes cronologicamente, mas nós não estamos distantes espiritualmente, porque Cristo está aqui e Ele nos ouve, e Ele nos atende, e Ele nos alimenta. Talvez você tenha se afastado da igreja e tenha se afastado até de congregar, mas deixa eu dizer, esse momento aqui é o domingo, é um momento do nosso repouso com Cristo, é um momento em que nós podemos sentar e conversar com o Senhor Jesus. Mas não se limite apenas a este momento. Tenha na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, um momento devocional. Você precisa, sua esposa precisa e seus filhos precisam serem alimentados e fortalecidos por Deus. Não brinque com isso. Tem muita gente hoje longe, distante de Deus, porque achou que dava para fazer tudo, se achava super crente e investiu em tudo, até dentro da igreja, mas não investiu em tempo com Deus, pessoal, devocional, e perdeu tudo. Eu gostaria de deixar isso com vocês. A principal lição aqui não são os pães. A principal lição aqui é que Jesus está dizendo para aquela gente, para os seus discípulos: vocês são frágeis e vocês precisam de mim, precisam do meu fortalecimento, da minha ajuda. Aceite, receba a ajuda de Cristo Jesus para a sua vida. Amém?